Olá, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Samantha, eu sou advogada responsável aí pelo jurídico da Bracial desde os últimos meses. Estou gravando esse vídeo em resposta a alguns questionamentos que vêm sendo constantes e acredito que através dessa oportunidade a gente consegue esclarecer alguns pontos de uma maneira um pouco melhor, explicar algumas coisas que é importante que nós ressaltemos aí e também não deixar ninguém aí sem resposta para que tudo seja bem pontuado e esclarecido. Bom, vamos lá. Primeiramente, gostaria de reiterar a todos, o meu escritório fica em São Paulo, na Barra Funda, próximo ao fórum, em frente ao fórum. O endereço do meu escritório, meu telefone, meus canais de contato estão na descrição deste vídeo. Sempre estive e continuarei disponível aí para atender todos que precisam. Sei que muitos ficaram alguns dias esperando resposta, alguns ainda estão, mas realmente a gente tem um inimigo que é o tempo, né? É difícil ter o tempo hábil para que a gente consiga dar a atenção devida e responder a todos de uma maneira satisfatória. Mas, de qualquer forma, meus canais de contato ainda continuam disponíveis, tá? Para atender a todos vocês. Além disso, quem quiser vir conhecer a minha sala, aqui o escritório, conhecer o nosso espaço, nós estamos disponíveis também para atender vocês. Eu vou atender diretamente quem precisar, quem tiver interesse, eu atendo pessoalmente. E, inclusive, também o escritório da Bracial é aqui no mesmo prédio, né? Alguns andares acima. Então, o espaço, primeiramente, está disponível para atender a todos vocês. Bom, vamos lá. Já entrando no assunto, para que a gente evite se prolongar, todos já estão cientes do que aconteceu, tá? Sem palavras bonitas ou traduzir isso numa situação, num juridiquês que não é necessário. Pelo contrário, eu não tô aqui para ficar falando num linguajar complexo e sim ao contrário, para esclarecer o que está acontecendo. A maioria de vocês já sabe, né? Nós estamos com uma relação de pendências com os clientes da Bracial, porque estes clientes compraram veículos e estes veículos não foram entregues. O prazo de entrega desses veículos não foi cumprido e também, por outro lado, não houve um estorno, né? Além disso, existem também alguns casos que os veículos foram entregues, mas a documentação houve algum problema, alguma pendência que até agora não foi resolvida. De qualquer maneira, são pendências que precisam ser cumpridas, de veículos que foram comprados de um período para cá. Vocês também já estão sabendo por comunicados, informações, ligações, lives, vídeos, informações no site, nas redes sociais, a natureza deste problema. Então vamos lá. A Bracial é uma empresa que não só vende carros, faz outras atividades também relacionadas, bem completa e também bem conhecida no país em relação a toda essa atividade. E a Bracial, neste meio tempo, veio criando uma relação boa com os seus clientes e também com os seus fornecedores, para que haja esse número expressivo que é dito no site, 10 mil carros vendidos, tantos cases aí de sucesso. Não começa isso, né, de um dia para o outro e não é uma coisa que é uma alegação vaga. Todos sabem como sempre foi a atuação e atividade da Bracial. E como funciona? Os clientes compram, conhecem as ofertas que a Bracial apresenta nos sites, nos grupos de venda de WhatsApp. O cliente deposita na conta da Bracial, a Bracial repassa o valor, claro, retira a sua comissão e repassa o valor ao vendedor, aquele que realmente possui o veículo. Neste caso, os problemas que existem hoje foi porque um fornecedor da Bracial, nós temos outros fornecedores, mas um fornecedor da Bracial, que inclusive era aquele fornecedor de maior demanda, ele acabou achando por bem, de um tempo para cá, descumprir com os seus acordos de entregas, de soluções quanto a documentações, de estornos, e isso acabou vindo com diversos descumprimentos de um tempo para cá. E aí,
a Pracial acabou se vendo num cenário, numa situação que estava com um acúmulo de problemas, todos relacionados a um fornecedor só, que já foi, inclusive, informado a identidade, o contato, para aqueles que estavam necessitando da informação, tá? Nós tínhamos divulgado isso também, só que nós retiramos isso de forma direta anteriormente porque este fornecedor ficou extremamente preocupado com a informação do seu contato de WhatsApp profissional e nós tivemos que retirar, mas dali para frente aconteceram diversas coisas, então nós vamos tratar a situação de uma outra maneira, tá? O que acontece? Que eu já gostaria de explicar e responder a todos vocês. A maioria dos clientes que entendem o que aconteceu acabam perguntando as mesmas coisas. E cabe a mim, como advogada, como representante da empresa, explicar o ponto de vista, explicar o posicionamento legal, ou pelo menos o posicionamento que nós temos e que vamos apresentar a qualquer um, seja o cliente, ao fornecedor, à justiça, a algum outro tipo de autoridade também. Quando eu informo, quando eu faço um contato com o cliente, respondo as perguntas, primeiro eu preciso deixar claro que vocês, clientes, precisam entender que eu respeito a opinião de vocês, respeito o ponto de vista, eu preciso entender como uma pessoa que opera o direito, opera a justiça, eu preciso entender que vocês, como clientes, estão se sentindo enganados, indignados, não estão entendendo o que está acontecendo, perdidos. Eu sei que vocês vão estar nervosos, exaltados, e também sei que alguns vão entender, compreender, se agradar dos procedimentos que estamos fazendo e vão aguardar. Sei que terão alguns que vão entender a nossa posição, não estarão felizes e satisfeitos, mas irão aguardar. Terão aqueles também que vão entender a posição, mas não irão concordar, ou 100% ou parcialmente, e vai ter aqueles também que o que eu falar aqui não vai fazer diferença. Então, assim, independente de qual seja a sua posição, o seu posicionamento e opinião depois desse vídeo, de todos os outros procedimentos que estamos fazendo, ainda assim eu vou continuar te respeitando, entendendo a forma que você enxerga, mas gostaria aqui de aproveitar e te explicar alguns pontos que são constantemente aí repetidos e questionados para nós, tá? Então, vamos lá. Sabemos que temos veículos que foram comprados e não foram entregues. Ok, primeira pergunta e a mais constante e mais que eu recebo realmente todos os dias. Olha, eu comprei com a Pracial, eu não comprei com o fornecedor, então eu não quero saber, vocês são os responsáveis. Coloquei o dinheiro na conta de vocês, eu quero que vocês me devolvam o dinheiro. Não sabia que esse veículo não era da Pracial. Para mim, a Pracial tá vendendo, eu tô comprando com eles. Então, a Pracial é a responsável. Independente da forma que seja dita, esse é o principal questionamento que todos os clientes me fazem. Bom, vamos lá. Expliquei a alguns clientes, tanto pessoalmente quanto por telefone, tá? Que algumas coisas precisam ser observadas. Vocês conhecem a questão do direito de arrependimento? Questão do Código de Defesa do Consumidor, quando você compra um produto e aí você tem aqueles 7 dias para se arrepender. Sabe aquele posicionamento que tem agora? Não é tão antigo, né? Isso é mais recente. Vamos aplicar uma analogia aqui a este caso, tá? Neste caso, a lei criou isso, a lei se preocupou com isso porque as compras pela internet estavam muito constantes. Era demais. E aí as pessoas se enganavam. As pessoas compravam um objeto que achava que era desse tamanho e chegava desse. Ou vice-versa. E aí começou a bombardear a justiça não sabia mais o que fazer. E aí criou-se, então, entendeu-se que era necessário ter esse prazo. Mas vocês sabiam que este artigo, essa questão da lei, ela não se aplica a qualquer coisa? Por exemplo, eu trabalhei quase 2 anos numa companhia aérea, no jurídico de uma companhia aérea. Diversos casos, a maioria, né? Os passageiros queriam cancelar a compra quando tinha um problema, quando mudavam de ideia, usando o direito de arrependimento, por exemplo.
E vocês sabem que isso não se aplicava? Muitas teses dessa eram derrubadas judicialmente, por quê? Porque a justiça entendia que o perfil do cliente que compra uma passagem aérea, ele tem um discernimento mínimo para entender o que ele está comprando. Logo, já vai variar bastante daquela compra pela internet de um objeto, por exemplo. Então, não é porque a compra da passagem aérea foi feita pela internet que vai se aplicar a mesma coisa, tá? Por que eu tô falando isso? O perfil de cliente e o nível de discernimento que o cliente tem é muito importante, principalmente neste caso aqui da Pracial. A grande maioria dos clientes que a Pracial tem são outros lojistas, outros comerciantes, pessoas que já estão acostumadas a esse tipo de logística, tá? Existem, claro, aqueles clientes que compram, que têm aí as suas economias e vão comprar um veículo, mas realmente são casos mais excepcionais ou a minoria, tá? Então a maioria já entende. Por mais que você não seja um lojista e você seja essa pessoa que juntou ali o dinheiro para comprar o veículo e foi extremamente prejudicado por esse problema que está acontecendo, eu não posso receber o argumento e a narrativa de eu achei que o carro era da Pracial. A Pracial tá vendendo, depositei na conta deles, eles que são responsáveis. Eu não tenho nada a ver com quem é fornecedor, com quem não é. Pessoal, vamos lá. Ao discernimento mínimo, ao perfil de cliente, aqui é uma compra que não é genérica, é uma compra bem específica, é um bem de valor relevante, é uma compra específica para quem faz a compra e participa dos grupos da Pracial, a pessoa tem que pelo menos já ter acessado ao site da Pracial. O site da Pracial é extremamente completo, tem diversos vídeos explicando cada situação, as regras estão ali em destaque, tá? Então, mesmo que no seu caso tenha havido uma exceção e você nem tenha assinado um contrato, que isso é bem excepcional, porque todos os clientes que compram com a Pracial assinam um contrato. Então, mesmo se você me falar, não assinei um contrato, eu não assinei o contrato, não tô sabendo de nada disso. Não tem como você participar dos grupos de WhatsApp, fazer as suas compras sem ter visto as regras. Seja no WhatsApp, seja no site, seja os vídeos do Nelson, que tem diversos, cada explicação. E mesmo que uma mágica aconteceu e você comprou um veículo sem ver nada e sem saber de nada e sem assinar contrato nenhum, que eu já não acredito nessa hipótese, mesmo que isso tenha acontecido. Vamos lá, qual é o nome da empresa? Pracial Repasse. Repasse. Qualquer comprador sabe que a Pracial Repasse não tem um galpão de veículos que você escolheu o seu veículo, foi lá, colocou o dinheiro na conta e eles colocaram o veículo num caminhão cegonha e entregou na sua casa. A empresa chama Pracial Repasse porque ela trabalha com repasse de veículos. Repasse de veículos. O repasse é: você apresenta uma oferta de um veículo, você paga por aquele veículo, aquele valor vai ser repassado para quem vendeu, o vendedor vai entregar o carro e foi realizada essa relação de repasse. É assim que funciona o repasse. Há o repasse do veículo, do vendedor para o cliente, há o repasse do dinheiro, do comprador para o vendedor. A atuação da Pracial, ela pode ser, por exemplo, equiparada a uma corretagem, a uma intermediação de venda. A Pracial recebe, o fornecedor vem e chega, o vendedor do carro, quem quer que seja. Oi, Pracial, olha, tem aqui um veículo que está apto a ser vendido. Ok, me apresenta a documentação. A documentação tá aqui, a foto tá aqui, ó, o veículo pode ser vendido. Só que eu não tenho o network, não tenho os grupos, o pessoal, você pode vender para mim? O fornecedor diz a Pracial. A Pracial vai lá, pega o veículo, coloca no seu site, nos seus grupos. Olha, aqui tem um veículo a ser vendido. A pessoa paga para a Pracial repassa para o vendedor, retira sua comissão da intermediação de venda e o vendedor recebe todo aquele dinheiro do veículo e entrega o seu veículo. É assim que é realizado. Esses procedimentos são simples e todo mundo sabe como é que funciona. Independente do business, da logística, de como que funcione especificamente, todos sabem como que funciona o repasse.
a não ser que fosse uma concessionária, uma loja ou uma compra particular. Vocês não fizeram uma compra particular e todos vocês clientes sabem disso, que a compra não foi com uma pessoa que estava vendendo um carro e colocou ali no Mercado Livre, por exemplo, e vocês sabem que vocês não compraram numa concessionária. Vocês sabem que a Pracial é uma empresa de repasse. Para começar. E isso basta. Ponto. As outras questões estão bem claras nas regras do site e claras no contrato. Então, vamos lá. A empresa realiza as vendas pela internet, o que eu entendo que aumente aí a aflição de vocês. A empresa tem ali a sua equipe, né? E é isso, ela funciona intermediando vendas de veículos. Ok. Aí, a empresa recebe um dinheiro, tira a sua comissão. Recebe um dinheiro, tira a sua comissão. Repassa o dinheiro pro vendedor. Aí, o vendedor resolve por bem não entregar o veículo. Ele some, desaparece, ele inventa uma mentira. Pessoal, estamos numa intermediação de venda. Comprador, intermediador e vendedor. Se esse aqui decide por bem surtar, enganar, dar golpe, fazer um crime, vocês precisam entender que esses dois entes aqui estão sendo enganados. Estão sendo tratados com má fé. Os dois estão sendo prejudicados. Vocês precisam entender isso. Eu sei que é revoltante, eu sei que é uma situação complicada. Eu sei. E eu entendo que houve erros. Entendo também. Entendo que, por exemplo, vocês poderiam ter sido respondidos de uma maneira mais rápida. O administrativo ali, a logística, poderia ter acontecido de uma maneira um pouco diferente. A Pracial, por exemplo, poderia ter um pouquinho menos de boa fé e de acreditar num fornecedor que sempre cumpriu direitinho e o nível de tolerância poderia ter sido menor. A Pracial foi tentando aí evitar que mais problemas fossem acontecendo, foi acreditando que aquilo ali ia se resolver. Esse foi o erro. Agora, gente, desculpa, não é porque vocês colocaram o dinheiro na conta da Pracial que vocês precisam acreditar que a Pracial é golpista e esse aqui cumpriu direitinho. O que aconteceu? O vendedor entregou o carro, a gente tá com os carros guardados numa garagem e o dinheiro na conta? Não faz sentido. Há uma intermediação de venda. Vocês entram num site que tem a foto do dono da empresa e o vídeo em qualquer lugar. Como que um cara desse vai aplicar um golpe? Sendo que ele já vendeu mais de 10 mil carros. Ele tem constante contato com milhares aí de compradores, de vendedores ao longo do tempo. É absurdo pensar dessa forma. Eu entendo que vocês pensem porque vocês não receberam provas, documentação, não estavam entendendo nada do que está acontecendo. Mas depois das informações, depois de receberem a documentação e desse esclarecimento, dessa satisfação completa, de dar uma satisfação completa, aí é complicado. A indignação é uma coisa, mas a gente utilizar de meios ilegais ou acusar quem for que seja e querer gritar e resolver as coisas no grito porque se sente ofendido, aí não dá. Então, gente, há uma intermediação de venda, como se fosse uma corretagem. A Pracial recebe um produto, oferece para vender, o cliente compra, dá o dinheiro e a gente repassa o valor. Se esse vendedor some, não entrega o bem, não devolve o dinheiro, como que a gente faz? Não tem possibilidade de fazer, tá sendo enganado junto com os clientes. É necessário que se entenda isso. Por mais que vocês acionem judicialmente e o juiz entenda que há uma responsabilidade da Pracial, haverá solidariamente e proporcionalmente, mas nunca dará para ser negado que a Pracial não foi enganada junto. Não tem como ser negado. Eu, como advogada, eu assumo que se a Pracial intermedia a venda, ela é obrigada a fazer uma coisa que ela realmente já se compromete com vocês. Nós intermediamos a venda, a gente recebe o dinheiro, repassa o dinheiro, recebe o veículo, entrega o veículo. Já que a gente faz essa intermediação, então a gente se compromete para qualquer coisa que aconteça, nós assumimos do nosso bolso a solução disso judicial, faremos isso, e vocês têm isso nas regras do site, e a Pracial faz isso. A
solução necessária a Pracial faz. A Pracial tem o administrativo envolvido que precisa para resolver as situações, tem o jurídico, tem a sua equipe de campo para resolver o que precisa. Então, a responsabilidade é na intermediação, seja da venda acontecer, seja dela ser solucionada. Mas para responder, criminalmente, responder pelo estorno e entrega de um veículo que foi vendido por uma outra pessoa, numa relação que era clara de intermediação, aí fica complicado, né? Então, entendo o posicionamento de vocês, mas vocês também precisam entender essa situação. Vocês precisam entender que é uma empresa que está funcionando, tem um CNPJ ativo, tem outras vendas acontecendo, tem outros clientes. Todos os dados pessoais estão a fácil acesso de todos vocês. Tem um jurídico, tem pessoas dando cara a tapa, tem situações acontecendo. Como que se trata de um golpe, sendo que isso vai acontecendo constantemente? A atividade da empresa está acontecendo constantemente, está todo mundo ainda aí, ninguém sumiu, estamos aqui tentando explicar diariamente. Então, por favor, entendam, houve um prejuízo, um dano, uma pilantragem, um crime relacionado não só aos clientes, mas à empresa também. Entendam dessa forma, tentem pelo menos entender dessa forma. E caso vocês não concordem e vão acionar a justiça ou farão qualquer outro procedimento, nós manteremos essa postura, porque nós sabemos que nós fazíamos e continuamos fazendo vendas idôneas, honestas, e nós sabemos que caso aconteça algum problema com o vendedor, cabe a Pracial pressionar ali, olha, cadê o carro que ia ser entregue? Vai ser entregue? Ah, tá, olha, comprador, demorou um pouquinho, mas vai ser entregue. Ah, não vai ser entregue? Então tá, então você devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro. Ah, vai revender, vai substituir por um outro carro? Legal. A Pracial precisa fazer isso. Mas não dá para a Pracial intermediar vendas e responder por algo que o vendedor ali... Não existe. É por isso que se assina um contrato, é por isso que tantas regras são disponíveis. É por isso, pessoal, que vocês precisam entender que caso vocês queiram um outro tipo de venda, vocês precisam comprar carros numa concessionária ou de uma outra maneira. Quando você compra num repasse, como qualquer solução da vida, ao ônus e ao bônus. Sempre, sempre. Um carro de repasse, vamos ser claros, ele é mais barato que um outro carro. Por que ele é mais barato? Porque ele vai vir de uma outra situação, muitos já eram de concessionária, que eram usados para uma outra coisa, são dados de entrada. Vocês sabem como que funciona. O carro tem um valor um pouco menor, você compra já sabendo que às vezes ele tem um probleminha, vai ter que fazer um ajuste, alguma coisa nesse sentido. Então esse é o bônus, você está economizando pra caramba. Qual que é o ônus? Tem ônus. Se é um carro que você compra sabendo o problema que ele tem e ele apresenta só aquilo ali, você sabe que você vai ter que despender um valor a mais para fazer um ajuste no carro, deixar ele a seu gosto. Ah, se ele vem com um dano a mais do que não foi o oferecido, aí cabem outras coisas, outras situações. Ah, qual que é o outro ônus? É um repasse, é uma intermediação. Primeiro que não é um carro zero, né? A maioria das vezes. E outra, é uma situação que está vindo de uma outra pessoa, é uma intermediação de venda. Então, cabe aos clientes lerem os contratos, entenderem as regras e decidirem fazer isso antes de entrar numa relação dessa. Entrou numa relação dessa, foi prejudicado como vocês foram? Compreendo, mas também a gente não dá para exigir o nosso direito de forma cega, tá? Eu até me prolonguei um pouco mais nesse primeiro momento, mas eu vou responder agora outras questões de uma maneira mais prática e rápida a vocês, tá? Então, esse era o posicionamento que eu queria que vocês entendessem de uma maneira um pouco melhor, tá? E este meu posicionamento, compreendam, eu não tô querendo tirar corpo fora da Pracial, pelo contrário, a gente precisa entender a proporcionalidade de responsabilidade de cada um. Pelo contrário, nós estamos recebendo todo o prejuízo e acusações que nem são nossas, nas nossas costas, no nome da empresa. Não tem ninguém fugindo, os endereços estão disponíveis, estão todos trabalhando no mesmo lugar, com os telefones congestionados, mas estão com os telefones. Não tem golpista. Aqui na Pracial, não. Então, entendam pelo menos a proporcionalidade da responsabilidade. Não vamos fugir e a gente não vai dormir tranquilo até resolver toda essa situação. Até provar o que a gente tem certeza que tem direito. Na lei, na polícia, onde quer que seja. Tá?
Vamos lá. Pessoal, depois do que a gente informou que está acontecendo, que os clientes ficaram sabendo, que o fornecedor, enfim, ficou sabendo, o que aconteceu, tá? Antes disso, só uma coisa importante. Quando eu entrei na Pracial, soube o que estava acontecendo, entendi a proporção da situação, as quantidades também dos problemas. A primeira coisa foi relacionar tudo isso, tá? Então, respondendo alguns questionamentos, não, o seu caso não tem como ser esquecido, não vai fugir do radar, não vai ficar fora, não vamos te deixar de lado, você está numa relação, não existe como ficar. É um pente fino, é uma questão sistêmica, você não vai ficar fora, tá? Relacionamos tudo de maneira completa. O que significa isso? Planilhamos todos os clientes que estão com problemas, os veículos, modelos, placas, valores pagos, valores repassados, a data de pagamento, o prazo que era de entrega, tá? E todos, obviamente, nessa relação são de um fornecedor apenas, tá? Relacionamos isso e juntamos também a documentação que nós temos, que é os contratos assinados, os registros dos grupos, das questões de WhatsApp, tá? E também comprovantes bancários, que falarei disso mais pra frente. E aí, juntando essas informações, pelo menos 90% disso, eu abordei o fornecedor, que é o responsável do que ocorreu, tá? Só reiterando e até esclarecendo uma situação, hoje eu recebi um áudio de um cliente que este fornecedor falou para ele usou como justificativa que ele não tinha pago esse valor ainda, porque eu fiz um acordo com ele na cidade dele e o acordo dele acabou ficando numa fila depois de outros e tal, então por isso que ainda não tinha sido cumprido. Então deixa eu explicar para vocês exatamente como foi. Depois que a gente juntou todas essas informações, eu tentei um contato com o fornecedor, tá? O primeiro contato com este fornecedor... antes... Qualquer coisa que eu fale aqui pra vocês, tá? Aqui como advogado, como representante da empresa, eu não faço nenhuma alegação ou invenção ou historinha pra ninguém, tá? Tudo que eu tô falando aqui, e graças a Deus, o WhatsApp, ele é um registro documental como outro qualquer, tá? Totalmente aceito na justiça. Inclusive, hoje existe até citação pro WhatsApp, tá? Quando é cabível. Então, o WhatsApp é documento normal como outro qualquer. Então, tudo que eu tô falando aqui, ou pode ser provado por registro, por contrato, por comprovante, por WhatsApp, por print, por conversas que existem aqui, estão armazenadas direitinho e sem problema algum, principalmente as do meu telefone, tá? Ou por testemunha, o que quer que seja. Nada que eu tô falando aqui não é provado, tá? Então, eu abordei este fornecedor quando eu soube. Ele foi extremamente desrespeitoso comigo, e isso, obviamente, todos esses áudios ainda existem, serão utilizados, né? Porque a gente tentou ter uma postura de compreensão, de entender, de dar ali um desconto, tentar entender, não, vamos... alternativas. Mas o fornecedor, além de criminoso, ele não dá desconto de nada. Ele acusa de coisas mentirosas e também cada pelinho de ovo ele encontra, então a gente não vai dar desconto de nada. Então, inclusive, esses áudios em relação a mim também serão utilizados, tá? Então, este fornecedor, ele foi extremamente desrespeitoso comigo, perguntou quem eu achava que eu era, uma advogadinha, se eu achava que eu ia cruzar o país e chegar na hora que eu quisesse, abordar ele, que ele não tinha medo de nada, problema é meu. Enfim, falou diversas situações, diversas ofensas e coisas que eu só fiz um primeiro contato, né? Então, eu tive que enviar alguns áudios para ele, que também geraram até uma preocupação em outras pessoas que ficaram sabendo do áudio, mas ainda bem que eu faço o meu trabalho de uma maneira totalmente pautada na confiança, nas questões que eu estudo, mas também na conversa, no diálogo, na consensualidade daqueles que fazem parte da minha equipe. Então, o dono da empresa já estava sabendo do posicionamento, expliquei a ele, tomamos essa medida e eu disse em alguns áudios para o fornecedor tudo o que aconteceria caso ele não colaborasse, né, numa tentativa amigável de solucionar as coisas. Aí, depois que ele ouviu meus áudios, ele decidiu me receber, disse que eu poderia ir no dia seguinte para o local que ele trabalha, que é do outro lado aí do país. Eu poderia pegar um avião e ir conversar, que ele iria me receber, me
me fez elogios, enfim, fez uma postura totalmente diferente. Obviamente, reservei as passagens, fiz a minha mala, tenho outros compromissos, mas dei prioridade a isso. E no dia seguinte, mandei uma mensagem a ele. Todas essas situações serão enviadas a todos vocês, tá? Enviei uma mensagem a ele dizendo, olha, me confirme o local do seu escritório, que nós vamos conversar, que eu estarei chegando às 4 horas e tal. Não, eu não vou te receber coisa nenhuma, eu tenho viagem, não é assim que funciona. Falei, então, você não tá entendendo. Tem uma lista enorme de clientes que estão devendo, que você está devendo, estão esperando pelo menos uma satisfação, e eu não vou esperar não a sua viagem, porque ontem você me falou que poderia me receber, e hoje você já não pode me receber. Então eu não tô entendendo, você tá me enrolando, você tá ganhando tempo, o que que tá acontecendo? Porque você falou que você iria me receber. Se você tem uma viagem, você desmarca. Porque desmarcar a sua viagem vai ser um problema mínimo perto dos outros que irão surgir. Eu falei exatamente isso. Eu não vou desmarcar viagem nenhuma, problema é seu, enfim. Foi bem delicado, tá? Diferente do que ele falou aí pra esse cliente, e eu espero que tenha sido a última vez que ele tenha usado essa justificativa, que o jurídico foi lá e fez acordo com ele presencialmente ou qualquer que seja, porque nunca houve acordo nenhum, tá? Depois de muito estresse, dor de cabeça, noite sem dormir, mensagens, informações, etc., ele resolveu me atender na segunda-feira, pela manhã, por vídeo, tá? Porque ele não ia me receber pessoalmente, eu ia gastar o meu tempo e o dinheiro, qualquer coisa que seja, bem à toa, porque ele ia me deixar esperando lá fora, de forma desrespeitosa. Então, falamos por vídeo, tá? E o posicionamento foi o seguinte. Os problemas foram acontecendo, foram se acumulando. Ok, você tem os carros para entrega? Não. Você tem o dinheiro para receber? Obviamente que não. Nem em sonho. Tá, qual que é a sua proposta para nós? Olha, eu assumo o que tá acontecendo, mas é o seguinte... A Pracial sabe do que tá acontecendo, aí já é um problema deles também, eles não podem ficar jogando os clientes nas minhas costas, eu vou resolver, mas eu vou resolver no meu tempo, de acordo com a minha possibilidade. Não adianta achar que vocês vão dar o meu nome para todos os clientes, que não é assim. Se vocês intermediam a venda, vocês vão ter que assumir isso aí, fazer os clientes esperarem, ganhar tempo, e eu vou resolvendo de acordo com o que eu consigo aqui. Um pouquinho de cada vez... Então, mas um pouquinho de cada vez você resolve 5, 10 clientes. A gente não tá falando desse número. Nem de perto. Nem de perto. Então, assim, você tá me assustando. Não é assim que funciona. Não vai dar. Então tá, então eu vou te propor uma outra coisa. Aí o fornecedor me propôs. É o seguinte, eu queria que você me ajudasse diretamente, já que você já tem o contato dos clientes, e você vai falando com eles e vai me ajudando a fazer acordos, mas é assim, eu tenho uma cota por mês. A cota que ele tinha por mês, ele ia começar a pagar parcelado uns 4, 5 por mês, numa lista imensa. Absurdo, ridículo. Até lá, gente já morreu, ou de ameaça, ou de depressão, ou de qualquer coisa que seja. Não tinha condição nenhuma. Aí eu falei, olha, não tem como, também é inviável. Vamos fazer o seguinte, você vai assumir publicamente a responsabilidade por todos os casos. Você vai assumir publicamente por comunicado, você vai fazer vídeo, você vai entrar em contato pela sua equipe com cada cliente, você vai peticionar com os seus advogados nos processos que já existem, explicando que o real vendedor é você. Você vai fazer os seus acordos aí e tentar resolver Você vai tentando resolver, transferindo a responsabilidade diretamente, tá? Esse é o mínimo. Até lá, a gente vai precisar ainda assim tomar procedimentos e providências para não deixar ninguém na mão. Então, você vai ter que assumir termos de acordo com todo mundo, fazer os contratos com todo mundo, e você precisa pegar um crédito num valor que você consiga pelo menos resolver as situações parciais de todos, pelo menos de alguma maneira. Porque se você não assumir as responsabilidades e começar a resolver com todo mundo, não dá. E isso nem é satisfatório, mas é uma alternativa. Não, assim eu não consigo. Não vai dar também, desse jeito não vai dar. Então, qual que é a proposta? Olha, infelizmente...
você vai ter que tomar os procedimentos. Isso aí vai acabar com a minha vida, vai trazer um prejuízo de uma coisa que já aconteceu também na minha vida pessoal. Eu nem sonho posso deixar isso acontecer, mas eu não tenho o que fazer. Eu não tenho dinheiro, não tenho como resolver isso para todo mundo, não tenho os carros aqui, vou deixar a bomba estourar e fazer o quê? Mas também eu já te aviso, tá? Algumas pessoas não estão concordando com isso, quem eu conseguir explicar que eu vou resolver e eu fizer os acordos vai ser assim. O resto eu vou explicar que também não é só comigo, a Pracel também não vai sair ilesa disso, porque ninguém mandou também vender comigo, já tava sabendo como é que funciona, como é que eu sou. Então, é assim, eu não tenho outra coisa pra te propor, não. Não tenho como fazer. Este foi o posicionamento. Então, pessoal, acaba ficando um vídeo longo, mas a gente precisa explicar toda a verdade, sabe? Além disso, ao longo desse tempo, alguns clientes fizeram escândalos, alguns clientes fizeram ofensas, difamações, ameaças veladas e ameaças diretas também, porque tem aqueles que nem medo da justiça tem, né? Então, ameaças absurdas, questões assim, fizeram também, né? Inclusive aí, páginas do Instagram, sites, anúncios. Então, assim, houve uma postura de alguns clientes bem extremas e bem delicadas, tá? O que eu digo quanto a isso? Para as questões legais que fizeram, por exemplo, né, fazer um anúncio, um comunicado, um Instagram, querer divulgar essa situação, fazer um boletim de ocorrência, entrar com um processo, com uma reclamação, ligar, cobrar, isso aí é legal. Não é ilegal, é legal. O que eu digo? Eu, como advogada, acho bacana. Se eu fosse advogada de vocês, eu faria a mesma coisa. Eu acho legal você usar de todas as ferramentas possíveis que você tem para provar uma coisa. Só que é o seguinte, quando você acusa, você tem o direito legal e moral de provar, tá? Até então, o que vocês têm comprei com a Pracel, coloquei o dinheiro e não recebi o meu carro. Sou enganado? Sou enganada. Mas vocês estão recebendo as informações de quem é o vendedor do veículo, recebendo as informações de que a empresa também foi enganada, recebendo informações de que provam a veracidade do que a gente está alegando de maneira muito clara e objetiva. Como que uma empresa vai acionar a polícia, a imprensa, a justiça, o extrajudicial numa coisa que é mentira? Como que a gente vai apresentar um contrato, apresentar comprovantes de pagamento na conta desse cara? Tudo o que aconteceu, nós estamos informando a vocês tudo isso. Então, se vocês quiserem entender, não, a Pracel também é responsável porque tinha que dar uma satisfação antes, ou que teria que ter agido de outra maneira, eu vou entender. Só que, se as posturas e posicionamentos continuarem, de ameaças, ofensas, as difamações, as páginas do Instagram que foram criadas, os sites, os anúncios que foram pagos, com a frase clara de destruir a reputação e imagem da Pracel e família, tá? Se isso continuar, mesmo vocês recebendo o mínimo de subsídios para entenderem que o que vocês estão acusando não é verdade, tá? Porque agora vocês sabem. Então, se isso continuar, nós estamos tomando as providências contra o fornecedor e contra todos esses clientes também, tá? Porque aqui nós já estamos acarretando diversos prejuízos, que a empresa vai ter que colher por muito tempo por causa de um fornecedor que é criminoso. Então, há processos, boletim de ocorrência, ameaças, milhões de mensagens, a reputação que fica ilibada, manchada, fora questões psicológicas, tudo isso. Dinheiro gasto, tudo isso. Então, já é bastante consequência. Se isso continuar, difamação, ofensa, gritaria, ameaça, palavreado chulo, Instagram, coisas para manchar, destruir, acabar com imagem de família, de empresa, de tudo isso que está acontecendo, isso vai ser levado adiante com a mesma gravidade, inclusive com a mesma urgência, tá? Porque existe o dever moral e legal de provar as situações, tá? Vocês estão querendo prejudicar uma empresa que está sendo prejudicada junto com vocês. E você acusar alguém de um crime que ela não cometeu, isto também é crime.
vocês podem acionar os advogados que vocês já acionaram para contar qual que é o nominho do crime e o artigo do crime no Código Penal de quando você acusa uma pessoa de um crime que não cometeu. Então, isso tem reflexos, tá? Criminais, tá? Isso é um crime. Também tem reflexos cíveis, então tem uma reparação de danos aí bem grave, bem delicada, tá? Fora a obrigatoriedade de retratação, multas diárias por descumprimento, tá bom? Então, eu indico a vocês que nós façamos as questões de forma civilizada. Vocês concordam com a pracial e vão aguardar os procedimentos? Legal. Entendo que estão satisfeitos, mas vão aguardar? Nós vamos fazer tudo, nós vamos enviar as cópias de tudo para vocês e vamos ir informando os andamentos. Beleza. Vocês não concordam? Ótimo. Entrem com os processos judiciais, entrem com boletim de ocorrência, ação, porque eu tenho a certeza do tamanho da minha prova. Então, quando vocês entrarem com isso, nós vamos apurar. Se vocês estiverem certos, vocês sairão vitoriosos. Se a pracial tiver algo grande aí para ser apresentado e que prove qualquer coisa, maravilha também. Então é bom para todo mundo. Então eu indico a vocês que utilizem ferramentas legais. As ferramentas ilegais que estão sendo utilizadas vão ser tratadas com a mesma gravidade de que elas representam, tá? Um último detalhe, tá? O fornecedor também disse algumas situações. Quem é dono da empresa é o Nelson, ele que precisa saber o que está acontecendo. Ele que é dono do negócio dele, não acredita no que ele tá falando, que ele não sabe. Primeiro que o Nelson nunca disse que não sabe o que estava acontecendo. Segundo, que quando eu abordei esse fornecedor, ele que me disse que ele não tem o que responder. Então, se o negócio da pracial é uma zona, o dele, então, além de quadrilha, sei lá o que é aquilo ali, também é zona, né? Porque ele também não sabe. Ou é um golpe e é um crime sem ter o que falar, né? Que sabemos que é a segunda opção, né? Então, respondendo aí a este comentário. Um outro comentário é que a gente se contradiz. Não tem contradição nenhuma, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários do YouTube, vocês podem mandar nas mensagens do WhatsApp, vocês podem ligar, não tem contradição. Se eu, como advogada, fizer qualquer contradição ou falar uma coisa e volta atrás e é uma coisa sem sentido, vocês podem me perguntar que eu vou esclarecer qualquer coisa. Não teve contradição nenhuma e a nossa narrativa é a mesma desde o começo. Houve uma situação ruim, o tempo que não foi amigo. O tempo foi um inimigo e a gente não conseguiu apresentar informações e satisfações dentro do tempo que vocês queriam. Outra coisa não pode ser dita, não há contradição aqui. Quem se contradiz repetidamente é o fornecedor, tá? Além disso, ele disse diversas outras coisas, que ele é idôneo. Vamos olhar aqui, né, no significado de idôneo no dicionário, né? Sabemos, né, que nenhum criminoso ou bandido é idôneo. Além disso, também, que nós vamos ter que provar tudo que nós estamos falando. Que bom, ainda bem. Nós teremos que provar. Esse fornecedor, ele repete diversas vezes que ele quer o comprovante antes de fazer qualquer acordo. Pessoal, vocês que estão fazendo acordos com o fornecedor e ele está pedindo os comprovantes para ele fazer um acordo, que é só isso que falta, gente, vocês estão sendo enganados de novo, tá? Os comprovantes não temos ainda, vou explicar agora por quê. Mas ele tá muito certo e muito cheio da razão, porque ele se agarrou a essa esperança, que a falta do comprovante é o que vai tirar ele ileso dessa história, que realmente, se a gente não tem o comprovante do dinheiro na conta dele, a gente acaba numa situação muito ruim. E ele tá muito seguro que nós não temos esses comprovantes. Ele tá seguro, primeiro, que isso demorou para ser conseguido. Segundo, que ele tá seguro porque ele tomou um tipo de providência aí para que esses comprovantes realmente não fossem apresentados. Essa providência que ele tomou é bem absurda, posso garantir a vocês. Mas comunico aqui ao fornecedor que isso deu bastante errado, tá bom? Então, a providência que você tomou e quem te auxiliou nesse sentido também, saiba que essa tranquilidade que você tá, ela já pode ir embora, tá? Você já pode começar a utilizar outra desculpa e outra mentira, tá bom? Porque isso não tá colando mais. Além disso, ele também teve a capacidade de dizer que os carros não foram pagos. Os carros que ele não entregou foi dinheiro que a pracial recebeu e não pagou para ele. Por isso que ele tá sem entregar esses diversos carros aí.
mentira deslavada e também o maior absurdo que eu já ouvi na face da terra, né? Então eu acredito assim que talvez vai ter que acontecer o maior suborno coletivo da história, porque vai ter que subornar juiz, polícia, agências bancárias, instituições complexas, porque as provas são bem incontestáveis. Então eu também indico para que o mico pare agora e também a mentira e o crime comece a diminuir agora, tá? Comece a assumir a responsabilidade, comece a, sei lá, deixar de responder as pessoas. Eu acho mais bonito deixar o pessoal esperando resposta do que dizer essas coisas, porque aí vai piorando. São mais inverdades que vão sendo juntadas nos processos e aí a sua reparação dos danos a esses clientes que você está mentindo e a Pracial vai só aumentar, tá? Além disso, também, preciso explicar agora, por fim, os procedimentos que nós estamos tomando, tá? Então, como eu já falei a vocês, juntamos tudo que tínhamos de cada caso, todas as conversas de WhatsApp, seja com o vendedor, seja com o comprador, nos grupos de WhatsApp já estão separadas caso a caso, temos também os contratos que foram assinados, qualquer registro de situação que tenha acontecido, temos também os comprovantes que os compradores colocaram em nossa conta, tá? E a única coisa que estava faltando era a grande maioria aí dos comprovantes que nós fizemos na conta do fornecedor. Por que que isso está atrasado, tá? Porque o fornecedor tentou fazer uma mágica aí para que atrasasse essa situação, tá? E aí, esse HD que estava armazenado, esses comprovantes, foi danificado de uma certa maneira, tá? Além disso, justamente esses comprovantes participavam aí, eram parte de uma conta bancária numa instituição X da Pracial que foi encerrada. Então, a conta foi encerrada, o HD que os comprovantes estavam foi danificado. Como que a gente faz? Fica numa situação pior com os clientes. Todo mundo tá achando que é mentira, que a gente tá fazendo promessa. Mas enfim, pessoal, a verdade é essa, tá? O HD foi danificado, mas o banco, ele não incinera nada, é digital, tá? Então, nós pedimos em lote. O que que aconteceu? Eu dei um prazo da semana passada, depois dei um prazo da quarta, enfim. O banco finalmente resolveu ser sincero e verdadeiro com a gente e disse o quanto tempo isso vai demorar, tá? São de 10 a 20 dias para isso chegar. É muito tempo, é muito tempo. Sinto muito, mas esse é o prazo. Eu sinto muito, gostaria que fosse há 40 dias atrás, tá? Mas sinto muito, teremos que ainda esperar o prazo do banco. Para isso, eu mandei o comunicado, estou gravando isso no final de semana, estarei enviando para vocês a partir de segunda-feira, tá? O comunicado oficial do banco para que vocês vejam que é uma informação verídica, tá? E conforme for chegando isso, a gente vai enviando a vocês, tá? Eram os últimos documentos que faltavam, tá? Enquanto isso, outros procedimentos podem ser tomados e já foram e também enviarei a cópia. Então, além disso, a notificação extrajudicial, tá? Que o jurídico do fornecedor, que inclusive até nos enviou um comunicado bem engraçado esse final de semana, que é engraçado, o pessoal poderia sair da parte do jurídico e entrar talvez na parte do humor, da comédia. Então, assim, esse pessoal, já que acho que quer trabalhar, não vai receber um boletim, tá? Nenhuma notificação. Nós estamos tratando cada cliente com a sua gravidade e urgência que requer, tá? Então, eu não posso fazer um papel, pessoal, e tratar tudo de qualquer jeito. Porque cada cliente comprou o seu carro numa data, esses valores estão se atualizando conforme a data de compra, tá? Cada cliente é um caso, é um carro ou um ou dois com valor X, então isso tem que ser de forma individual, tá bom? Então, não vai ser recebido vai ser recebido mais de 100, né? Então, serão muitas notificações extrajudiciais que já foram realizadas e despachadas pelo correio, tá? Isso já saiu, cada cliente tem a sua notificação extrajudicial e também receberá a sua cópia, tá? Nesta notificação, por que eu tenho que enviar, tá, pessoal? Porque a lei me obriga a constituir o devedor ali em mora. Ele saber que ele tá embora. Mas ele sabe, né? Mas sabemos que trabalhar com palavra e com consideração não funciona pra ele, né? Então, por mais que ele saiba, a gente constituiu ele em mora ali de forma oficial. Então, fizemos a notificação dando um pequenino prazo, né? Curtinho prazo que sabemos que não será cumprido. Pequenino prazo para resolver ou para esclarecimentos a respeito disso.
Não cumprido esse prazo, já a correção disso, entra-se no procedimento judicial. Ok. Notificações foram enviadas, tá? Também recebemos nesse meio tempo algumas notificações para entender o que estava acontecendo. Essas notificações que você enviou, até as suas que já passaram prazo, todas também já despachamos pelo correio, foram respondidas, tá? Essas são as contranotificações, tá bom? Então, respondemos a todo mundo também. Aqueles processos judiciais que alguns já abriram, também estarão com informações por petição de tudo que está acontecendo no processo, tá? No processo vai ser informado tudo que está acontecendo agora referente a essa situação, do porquê que tudo isso aconteceu, como que isso está sendo resolvido, quem mais deve ser chamado ao processo, tá bom? Então, também nos manifestamos nesse sentido. Além disso, foi realizado um boletim de ocorrência para cada situação também, tá? Além do boletim de ocorrência, também fizemos uma representação criminal, que já é ali, de maneira mais prática, a evolução do procedimento policial, tá bom? Boletim e a representação foram pautados aí no crime de estelionato, tá? Que nada mais todas essas atitudes aí que foram tomadas pelo fornecedor, que é um estelionatário, claro. Inclusive, depois dessa conversa, precisei pesquisar algumas informações do fornecedor e verifiquei realmente que ele também tem uma outra representação por estelionato, tá? Que ele já responde e nós ficamos sabendo depois, né? Então, fomos a fundo e descobrimos, né? Então, não somos loucos, tá? Não somos só nós que falamos isso, mas também não é uma pessoa que já tem 500 boletins e o que a gente fizer não vai fazer diferença, tá? Não entendam dessa forma. Só estou explicando que já foi condenado como estelionatário uma outra vez, tá? E estava respondendo isso de uma maneira mais sigilosa devido a algumas situações pessoais que proporcionam a ele essa possibilidade. Mas eu, como advogada, como eu tenho pedido a vocês a responsabilidade e o cuidado da forma que vocês falam com a Pracial, eu também vou ter um pouquinho de cuidado da forma que eu falo com ele. E não vou expor tantas coisas também nesse sentido, porque a gente precisa também ter responsabilidade no que a gente fala, tá? Mas a situação é essa. Além disso, tá, pessoal? A ação civil individual de cada caso. Esta não tem número ainda. Está pronta, mas não foi distribuída. Por quê? Porque eu quero juntar nesta ação aquele comprovante que falta chegar e a notificação, o comprovante do recebimento da notificação. É importante constar no processo. Cada um terá um número de processo. Cada processo será distribuído no seu fórum competente, que é de acordo com o endereço ali. Então, a gente vai distribuir nas dependências, vamos tentar vincular aos endereços desses clientes. Caso vincule realmente ao endereço da Pracial que está como autora, também sem problemas, tá? Nós vamos informar tudo da mesma maneira. Vocês terão uma ação por cliente, tá bom? Essas ações estarão sendo distribuídas, tá? Nessa ação, é importante, gente, mesmo que vocês não concordem com a Pracial, por quê? E também nenhum desses procedimentos que a gente faz, a gente tá fazendo, vai impedir os procedimentos que vocês façam, tá? Mas só estou avisando para que vocês, se quiserem, economizem com o advogado, o que quer que seja, tá? Estamos fazendo em nome da Pracial, mas referente à intermediação do cliente tal, tá? Então, esses processos, eu estou pedindo entrega do veículo de forma imediata, na impossibilidade, o estorno do valor corrigido, tá? Além disso, uma reparação de danos, tá? A reparação de danos devido a tudo que aconteceu, a palhaçada, enganação, golpe, tudo isso. Pedimos também investigação e consequências criminais, tá? E além disso também, então assim, entrega do carro, devolve o valor corrigido, mais uma indenização, uma reparação dos danos que aconteceram, os danos morais mesmo, tá? E além disso, também podemos pedir algumas coisas, tá bom? Nesse tipo de situação, cabe-se aí uma modalidade de liminar para bloqueio de contas, tá bom? Dos envolvidos aí. E também a possibilidade de busca e apreensão dos veículos, inserção de restrição judicial no documento desses carros, tá? Então, nos traz um cenário muito bacana, tá? Que ou realmente o fornecedor
vai ter que começar a cumprir e oferecer soluções, ou a gente não sabe mesmo o que vai acontecer. Porque não consigo ver outra ferramenta mais adequada quanto a essa. Além disso, existem outras situações, tá? Existe, por exemplo, uma ação geral que a Pracial vai acionar contra o fornecedor, porque, obviamente, ele acabou com tudo de bom que a empresa estava no momento. Com a relação com os clientes, com a tranquilidade, possibilidade de trabalhar, acabou com a reputação, até a gente conseguir comprovar e demonstrar tudo isso e reconstruir tudo isso vai demandar muita energia, muito tempo, documentação, trabalho, é bem delicado isso gera um prejuízo, dificilmente a gente consegue se recuperar, tá? Mas estaremos trabalhando firmes para isso, mas gera um prejuízo que sempre terão processos vinculados ao CNPJ, os Reclame Aqui, boletins, tudo isso é muito grave e é um prejuízo que precisa também ser reparado, porque vocês foram prejudicados, mas a empresa também, tá? E, além desses, não gostaria, mas também terão os procedimentos que nós precisaremos tomar quanto aos casos que forem delicados, né? Que são as difamações, as ameaças de coisas que já aconteceram, tá? Então, entendemos o direito de vocês, entendemos a razão de vocês, queremos explicar a proporção da responsabilidade, mas também pedimos respeito, pelo menos o mínimo de diálogo. Vocês têm direito de cobrar, de querer informações, de não entender, de questionar novamente, vocês têm. Só peço que não utilizem de meios ilegais para conseguirem uma coisa que é já de direito de vocês. Não percam a sua razão, tirando o sono de ninguém, ameaçando uma família, dizendo coisas absurdas. Não precisa isso acontecer, tá? Caso vocês queiram continuar, tranquilo, tá bom? Inclusive, eu, como advogada, preferia que todas essas situações eu resolvesse na esfera judicial, que é mais fácil, né? Temos uma pessoa, uma autoridade imparcial analisando tudo e questões que são provadas e comprovadas ali são apresentadas. Agora, tudo que sai disso e é feito sem equilíbrio nenhum, vira uma bagunça, né? Então, infelizmente, a gente não é uma situação de que a gente quer evitar processo, quero tirar o corpo fora. Não é isso, gente. A gente já passou dessa fase há muito tempo, tá? Eu peço desculpas, a minha intenção era um vídeo de 15 minutos, passou um pouquinho mais disso. Mas eu tenho tanta gente esperando uma resposta, querendo entender a posição da empresa, a posição jurídica, o que está acontecendo, o que vai acontecer, que eu preciso explicar tudo isso, tá bom? Quanto aos prazos, tá? Eu vou enviar, então, na próxima segunda-feira que você estiver vendo esse vídeo, vou estar enviando o comunicado do banco e já vou enviar também as cópias das notificações. As outras situações e procedimentos estarão sendo tomadas de forma automática, conforme vai retornando, a gente vai tomando e liberando também, tá? Qualquer novidade, olha, processo distribuiu, o fornecedor foi citado, o fornecedor entrou em contato para tentar resolver, o fornecedor falou tal coisa, o juiz disse tal coisa, conseguimos um bloqueio, não conseguimos, qualquer situação eu estarei comunicando a cada cliente, tá bom? Então, eu agradeço se você chegou ao final deste vídeo, me coloco à disposição, coloco o meu espaço aqui à disposição para te receber aqui presencialmente, se você sentir necessidade, tá? Estamos aqui bem infelizes e tristes com a situação que está acontecendo, mas estamos tentando lidar da melhor maneira possível, tá? Esperamos a sua compreensão, pedimos desculpas por estar nessa situação, tá? Mas dentro do nosso alcance, o meu trabalho, a minha atuação jurídica, o pessoal do administrativo, do financeiro, do comercial, a gente está fazendo de tudo em prol desta solução, desta situação, para que todos nós nos encontremos num cenário melhor. E tenham certeza, não tem lógica vocês acharem que a prioridade de bem-estar é da empresa em cima da de vocês, porque se a gente não resolve cada situação de vocês, não tem como a empresa nem sequer continuar, tá? Então isso não tem lógica, compreendam. A Pracial não cometeu golpe e a gente não tem como continuar nada enquanto a gente não deixar tudo bonitinho quanto a vocês. E não iremos descansar enquanto nós não conseguirmos finalizar cada situação e solucionar cada questão envolvida nisso, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição, meus canais de contato e também o meu endereço.
Obrigada.